Segundou e segunda é dia de quê? É do seu amigo sedentário começar a querer partir para atividade física, né? Mas não só isso, é dia também do seu podcast mais querido, tá? Podiumcast, o seu podcast esportivo preferido, tá? Eu sou o seu host, sou o Dr. Pedro Malta, médico do esporte, e hoje estou aqui com um convidado para lá de especial. Ele é professor, ele é doutor, ele é PhD. Ele é o Marcelo Silva, nosso educador físico, convidado aqui. Marcelo, primeiro de tudo, queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Quem é o Dr. Marcelo? Com que área você está atuando? Sim, muito boa noite para vocês. Meu nome é Marcelo Silva, eu tenho graduação em Educação Física pela Universidade Estadual de Goiás, tenho especialização pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro, fiz o meu mestrado e o meu doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás, pela Faculdade de Medicina. Atualmente eu leciono nos cursos de Educação Física, Fisioterapia e Psicologia da Uni Araguaia e atuo na área atuo como personal trainer também, tenho minha consultoria online, tenho uma escola de formação para personal trainer e ainda tem uma certificação nacional que encerrou no mês passado, e ano que vem tem mais. Certificação nacional Treine com quem estuda. E dentro desse aspecto, a minha área de pesquisa, minha área de intervenção é sobre treinamento de força e treinamento aeróbio de alta intensidade em relação aos aspectos de melhora de condicionamento cardiorrespiratório e aspectos relacionados à adaptação de força e adaptações morfológicas. Inclusive, por conta desses trabalhos, recentemente eu recebi mais um convite para ser revisor de mais um periódico internacional na área da educação física, que é o Journal of Sport Science. Então, estamos nessa área aí. Parabéns, cara. Esse currículo aí não é para qualquer um. E quem quer conhecer mais sobre o seu trabalho, como que a pessoa te encontra? Tem redes sociais? Se quiser deixar esse momento aberto aí para... Tem sim. No Instagram, @doutor.marcelosilva, doutor sem abreviação, doutor, por extenso mesmo, Marcelo Silva. E lá embaixo mesmo tem um link que te dá acesso ao meu canal do YouTube. Eu tenho um canal do Telegram, que tem lá mais, assim, como eu não sou famoso ainda, tem lá Ainda. 300 e poucos inscritos no Telegram. E lá eu disponibilizo livros, artigos, links, tem livro lá de mais de 1000 páginas que vocês iriam gastar uma grana se precisasse comprar, e tá tudo lá na faixa, é só entrar e aproveitar. Não é famoso ainda, mas depois de vir aqui no Podiumcast, já tá resolvido esse problema, né, Marcelo? Vou ter que até cobrar pra poder o pessoal entrar no Telegram, né? Marcelo, mas vamos lá. Como que você vê hoje, bom, eu na parte da medicina, você na educação física, como você vê hoje esse link entre a medicina e a educação física, como que a relação anda boa, anda um pouco prejudicada, anda tendo muita questão de ego, muita briga, como que tá essa atuação dos dois profissionais? Olha, quando ela anda ruim, quando ela anda mal, na verdade, por conta do ego, seja por parte do médico, seja por parte do profissional de educação física, o único que perde com tudo isso é o paciente. Vou dar 2 exemplos com o mesmo médico. Eu não sei se eu posso citar o nome aqui, mas é por ponto positivo. Fica à vontade. Tá, o Dr. Luciano, que atende lá no Biocore da Bodytech, ele trabalha na reabilitação cardíaca. E me encaminharam uma paciente. Quando chegou até a minha paciente, ele me passou todo o laudo dele, a equipe de fisioterapeutas dele, me passou todo o histórico, toda a vida pregressa dessa paciente. Hoje ela é minha aluna de personal. Então foi um trabalho maravilhoso. Então eu fui atuando com ela e todos os dias eu dava o feedback. Tem gente que fala, eu não vou ficar dando satisfação. Cara, não é satisfação. É um trabalho multidisciplinar. Exatamente. Tira o nome satisfação e coloca feedback. Eu estou fazendo dessa forma, a paciente, no caso de vocês, minha, ela é aluna, ela está respondendo dessa forma. Dentro dessa dinâmica, eu ainda escuto o fisioterapeuta passar e falar, olha, ela vai fazer uma nova avaliação, vai haver mudança na medicação, vai haver... Então, tudo isso chegou para mim perfeitinho. Eu só abracei, eu não tive trabalho. Então, o profissional de educação física tem que saber aproveitar isso. Em contrapartida, a mesma equipe encaminhou outra paciente para um outro personal. O personal falou, não, isso aí que vocês estão fazendo está desatualizado. Eu não vou fazer desse jeito, não. Eu faço de outro jeito. Eu falei, gente... Que arrogância. Existe muito essa briga. Eu tenho alguns pacientes que estão em emagrecimento, que a gente usa alguns medicamentos que promovem, que fazem com que a gente consiga oferecer um déficit calórico maior.
Qual que é o problema? O paciente perde performance esportiva, né? Então ele treina pior. E por algumas vezes o personal, quem está acompanhando essa pessoa, às vezes não acaba entendendo esse tipo de coisa por falta de uma conversa entre os profissionais, né? Se essa conversa entre os profissionais fosse um pouco mais aberta, tirando guerra de ego, que Sim. tem muito por aí, acho que o paciente teria muito a ganhar. O nosso cliente Com certeza. com as 3 áreas, né? Às vezes a fisioterapia junto também, mas medicina, nutrição e educação física. Tanto é que é o seguinte, eu converso com frequência com os nutricionistas dos meus alunos. E eles me avisam, falam, olha, eu vou entrar com a dieta restritiva, e nessa dinâmica de entrar com a dieta restritiva, eu altero o modelo de treino. Não tem por que não fazer. Não tem por que não fazer. Uhum. Existem medicações que afetam realmente a performance, mas, por exemplo, uma aluna minha toma um bloqueador de canal de cálcio para poder tentar reduzir pressão arterial. Só que isso bloqueia os canais de cálcio da parte musculoesquelética também, Uhum. o que atenua a capacidade de contração muscular. Eu vou virar para o paciente, no caso minha aluna, e falar, ó, corta essa medicação que ela atrapalha a performance. Mas de jeito nenhum. É preciso? É preciso. Está fazendo uso? Estou fazendo uso. A única coisa que eu peço é, eu preciso da bula da medicação, isso eu sempre acho. Todos os meus alunos, todos. Eu trabalho com tablet, dou aula para cima, para baixo com tablet, todas as minhas planilhas sempre em Dropbox, eu atuo, altero no tablet, muda no meu computador automaticamente, e cada aluno tem uma pasta. Em todas as pastas eu tenho a bula de todas as medicações de todos os alunos, grifado todos os efeitos colaterais de cada medicação. Bacana. E quando existe alteração, eu abro uma nova aba e escrevo alteração, redução, aumento, troca de horário de medicação. Eu trabalho mais com grupo especial, então eu preciso desse controle. De todas essas queixas e pacientes que já têm alguma comorbidade, que chega para treinar hoje com o Dr. Marcelo, qual que é a doença mais prevalente que você vê entre seus pacientes que treinam? São doenças relacionadas à obesidade. Diabetes, hipertensão, problemas articulares, mas você não vê que é problema articular em ombro, cotovelo, é problema articular normalmente em coluna e joelho. Então tem muita relação com a obesidade. Não posso afirmar que é causa e efeito, porque eu não avaliei o paciente antes. Mas tem grande relação, infelizmente. Às vezes, quando a gente avalia o obeso, toda a composição corporal dele, ele até no valor de referência, ele tem uma massa magra num valor ok. Só que a gente tem que levar em consideração que ele tem aquilo para carregar aquela massa toda de gordura, né, que está ultrapassando. Então, a relação entre massa magra e massa gorda acaba nos gerando um pensamento de uma obesidade sarcopênica, né? Por mais que o valor de referência esteja ali. Realmente, o obeso ele tem muita queixa articular, né? Tanto quadril, joelho, né? E existe tratamento com exercício para esse tipo de coisa? O exercício físico é terapia não farmacológica para 26 doenças. Esse Pedersen publicou um artigo em 2016, salvo engano, mostrando de doenças que vão de neurológicas a metabólicas. Ansiedade, estresse, depressão, esquizofrenia, diabetes, síndrome de ovário policístico, câncer, DPOC, asma. Aí temos também a questão de arritmia, hipertensão, obesidade. Então, tudo isso é terapia não farmacológica com exercício físico. Só que aí tem um problema. Aí tem gente que fala, mas problema nisso? Infelizmente tem. Tem gente que tenta pegar a ciência e extrapolar para o marketing e começa a bagunçar. Que vira para o paciente, no caso o aluno, eu fico falando paciente, é porque eu costumo receber alunos que vêm de médico. Então, o indivíduo vira para o paciente e fala assim, eu te garanto perda de tantos quilos. Eu te garanto longevidade. Às vezes o aluno chega até mim e fala, eu queria perder tantos quilos até o Natal. Tem jeito? Eu falo, não. Então vou procurar outro personal. Fica à vontade. Eu não vou prometer para você algo que pode ser que eu vá prejudicar a sua saúde por conta de um efeito que você deseja. Não é bem assim. Então o cara acaba prometendo. Fala, olha, eu vou reduzir sua medicação. Como assim vou reduzir sua medicação? Faz a sua atuação e deixa que o médico que prescreveu a medicação faça a dele. Quando ele julgar necessário de acordo com o feedback, a minha aluna, por exemplo, quando começou a treinar comigo, ela chegou a bater 426 de glicemia. Em conversas com o médico, houve redução da dosagem de insulina dela.
E você que falou que no início que trabalha com a alta intensidade, ao contrário do que se pensa, né, a alta intensidade ela não vai gerar uma hipoglicemia. Você não vai ficar com nível de glicose baixinho, ela vai aumentar no início, porque é como se fosse um susto pro exercício. Ó, comecei, joga energia, né? E é muito comum isso, tô no protocolo do doutor fulano, vou emagrecer tanto em tanto tempo. Outra notícia ruim para os nossos clientes é exercício sozinho não emagrece. Exercício não causa perda substancial de peso. Tem que ser uma intervenção por completo, onde o exercício tem sim sua importância, tanto para taxa metabólica, tanto para aptidão cardiovascular, mas perda de peso para a estética e para a saúde também, a gente tem que pensar na intervenção conjunta, né? Exercício e diabetes. Exercício perde peso sozinho? Só exercício, doutor? Rapaz, perder peso sozinho, se você pegar, por exemplo, hoje um obeso sedentário, inicialmente ele até perde. Mas e a capacidade de sustentar isso aí? É aquela ideia do choque. Então, inicialmente, pô, lá, perdi 5 quilos, 6 quilos, 7, 10, eu não sei. Depende do status inicial de massa que o indivíduo tem. Mas e a capacidade de sustentar isso a longo prazo? Porque perder para um determinado evento e nada é praticamente a mesma coisa. Às vezes pode até ser pior, né? O efeito de perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Eu passei a vida inteira perdendo peso na época do judô. Fui atleta de judô a vida inteira. Segunda-feira tava com a quilagem. Sexta-feira tava com 6 quilos a menos. Aí sábado, na hora de competir, eu tava com o mesmo peso de segunda-feira. Então, eu fiz uma verdadeira bagunça. Essa flutuação, ela é judiação perigosa. com o corpo. É. Eu fiz a vida inteira isso aí. Inclusive, tem até a discussão sobre o MMA, de esse corte de peso se tornar um doping, uma espécie de doping, né? Porque o que eles fazem é uma desidratação até Severa. perigosa para a vida, né? Coloca a vida deles até em risco. E está sendo questionado já se isso não pode ser um doping, né? Algum tipo de doping para poder cancelar essa vantagem que eles acabam Até tendo. porque, até onde sei, só se tiver alguém que é de comitê olímpico aqui, fica à vontade para corrigir. O doping ele tem 3 pontos. Te beneficia, te prejudica ou fere o espírito olímpico. Justo. No caso dessa dinâmica de perda de peso rápido, ela até certo ponto ela te beneficia. Porque, por exemplo, eu pesava 73 quilos, eu abaixava para 66, mas no sábado, na hora de competir no judô, eu já estava com os mesmos 73 quilos. Então, ou seja, eu pesava 73 e lutava com o pessoal de 66. Só que não era só eu. Na categoria com 15 tinha pelo menos uns 10 nessa mesma dinâmica aí. E tem mais algum outro esporte que você já praticou? Tem, já fiz jiu-jitsu, inclusive tive que parar porque rompi parcialmente o tríceps, rompi um ligamento do tornozelo. Eu treino musculação, treinei MMA no Pará, só que só por hobby, Que eu bacana. não tive coragem de competir não. Que bacana. Só falou, você é frouxo? Eu falei, sou. Você tem que falar igual eu sou faixa preta dos faixa branca, o melhor faixa branca do estado. Eu tô na faixa branca tem 10 anos. Não, eu comecei jiu-jitsu uma vez, aí parei, aí comecei agora de novo, graduei e parei de novo. Eu falei, não dou conta mais não. Quando eu quiser alguma coisa bem radical, eu vou pro Pilates. Bacana. Pois é, Marcelo, e nesse sentido de comorbidades e dores articulares, queria trazer aqui um ponto importante, que muitas das vezes esse desconforto do joelho, do tornozelo, ele tá vindo de uma região mais de cima, né? Lá do quadril. Possível. Musculatura de glúteo médio. E aí a gente vê muito influenciador, muita gente falando, você tem que fortalecer seu glúteo médio, pro glúteo médio ficar gritando, deixar o bumbum na nuca, né? Eu gostaria de saber o que você tem a nos dizer sobre isso. Foi o primeiro ponto agora, assim, tirando a parte da risada, foi até mal a risada aqui, mas é porque essa dinâmica de ficar desesperado pela determinada prescrição de um exercício que é isolado para o músculo A ou para o músculo B, primeiro ponto, esquece isso. Segundo ponto, muita falácia em cima da dinâmica do glúteo, não tô falando que ela é inútil, tá? Mas muita falácia em cima do exercício ideal para glúteo médio. Aí nisso você vê indivíduo mandando você ficar sentado numa bola, chocando a bola, parecendo aquela galinhona chocando bola, sabe, sentado fazendo cadeira abdutora. Pessoal, as evidências na literatura até o presente momento da nossa live, eu sempre gosto de falar até o presente momento, porque ninguém sabe do dia de amanhã em relação à questão de ciência. Mas até o presente momento aqui que eu estou falando,
Nós não temos uma evidência na literatura de causa e efeito relacionado ao aumento de força e hipertrofia com a cadeira abdutora em 45 graus. Inclusive, Paz e colaboradores em 2020 ou 21, eu não recordo agora a data exata, eles avaliaram 3 diferentes posições do quadril em relação à abdução. Quadril totalmente estendido, o quadril em ostra, que é o clam, que é em 45 graus, e a cadeira abdutora tradicional em 90 graus. Em todos os 3 exercícios, o glúteo médio trabalhou muito mais do que o tensor da face lata. E onde houve a maior distância entre eles em relação à atividade foi na cadeira abdutora do ângulo normal. E onde o indivíduo conseguiu pegar mais peso? Na cadeira abdutora normal. Então, só para contextualizar para quem está nos assistindo, fazer a cadeira abdutora na posição ereta, né, coluna 90 graus, é superior ou não há outra posição superior a este... É que não há posição superior ao tradicional. Certo. Isso estou afirmando até o presente momento. Nós não temos nada. Inclusive, quando você faz 45 graus, você diminui a atividade do tensor da face lata. Mas não tem nenhuma evidência que mostre que aumenta do glúteo médio. Certo. Então o pessoal fala assim, se diminuir esse, então aumenta esse. Não é assim que funciona. E para a gente saber se o glúteo médio ele está enfraquecido, é exame físico, né? É um valgo dinâmico, às vezes, que a gente observa, a pessoa que a gente avalia no consultório, tem o teste de Trendelenburg que a gente faz no consultório, para saber se existe mesmo um enfraquecimento do glúteo médio. Realmente, o glúteo médio enfraquecido, ele pode causar dores de joelho e dor no tornozelo. Mas, esteticamente falando, não é aquela parte de cima do bumbum que está um pouco afundada ali, não é por conta do glúteo médio. O glúteo médio ele é um músculo extremamente importante. Você que está assistindo, às vezes, se você fica em pé e fica trocando aqui de posição, sabe aquela pessoa que cansa e troca de posição? Isso pode ser já um dos sinais do enfraquecimento do glúteo médio também. Mas quando a gente coloca a pessoa numa esteira e fala, corre, meu amigo, aí a gente começa a perceber o valgo dinâmico, e o valgo dinâmico é um fator de risco para artrose, para rompimento de ligamento cruzado anterior e diversas coisas, né? Aí tem um outro ponto que é extremamente interessante. O pessoal tem muita falácia em cima dessa dinâmica de... Parece que hoje o mundo tá resumido em bunda, né? Fala assim, qual que é o músculo que move o pescoço? É o glúteo, né? Qual que é o músculo que é o glúteo? Tudo é bunda hoje. Tanto é que o pessoal... Tem personal hoje que, em vez de colocar assim, exercício é saúde, não. Tá na rede social dele assim, especialista em glúteo. Falei, caramba, você já viu essa especialização em algum lugar? Especialista em glúteo? Já viu um lato sensu, stricto sensu? Já viu? O especialista em glúteo que eu conheço é o Mr. Catra. Esse sim era especialista. Ali é. Rapaz, ali tinha glúteo. Aí, só que o pessoal fica naquela dinâmica de faça tal exercício pra acordar o glúteo. Eu falei, cara, peraí. Desde quando ele tá dormindo? Só que essa dinâmica, aí o pessoal vira pra mim e fala, mas você é muito enjoado, mas é só uma forma de conversar com leigo. Eu falo, cara, não existe essa história de falar forma de conversar com leigo. Pô, você tá chamando, desculpa a expressão, mas tá chamando o cara de burro. Não tem isso. Fala de forma correta, você não vai acordar o glúteo, isso é mentira, pura. E outro termo que estão usando a rodo é pré-ativação. Misericórdia. Bicho, eu já Como falei que agora várias vezes. Isso. Pô, essa luz tá ligada ou pré-ligada? Uma luz pré-ligada é o quê? Uma luz desligada. Então, bicho, não tem pré-ativação. Eu já falei várias vezes pro pessoal. Encontra pra mim algum ponto da teoria de Huxley para contração muscular, da teoria dos miofilamentos deslizantes lá de 57, e acha pra mim algum ponto entre o começo e a ação muscular que tem a pré-ativação. Se achar, porra, acabou. Eu vou falar, beleza, eu me rendo, realmente existe, mas não tem, caramba. E o que você me diz, já que falamos da pré-ativação, que a gente pode chamar aí de um aquecimento, o que você me diz da pré-exaustão? Existe? Existe pré-exaustão, sim. Tanto é que tem duas perspectivas. Uma, se você faz um trabalho, por exemplo, eu faço um pec deck submáximo, ou até mesmo isometria, antes de ir pro supino, salvo engano, tem trabalho mostrando isso com glúteo, salvo engano.
que mostra que você fazer Sempre no glúteo. Agora tudo é glúteo, né, gente? Pô, sacana. Tô brincando. Com glúteo aqui, né? Então o que o pessoal fez? Isometria de glúteo, antes do trabalho tradicional de musculação, mostrou aumento da atividade do respectivo músculo. Só que trabalho submáximo. Aí temos, por outro lado, a pré-exaustão, que o pessoal chega lá, faz um pec deck até sair lágrima, até sair aguinha do canto do olho, e depois vai pro supino. A literatura mostra que quando você exaure de forma isolada determinado músculo, quando você vai para o multiarticular, a tendência é de aumento dos músculos acessórios. Uhum. Aí o cara falou assim, não, mas não faz sentido. Eu virei pro cara e falei, irmão, vamos postar uma corrida, eu e você. Aí o cara falou, eu sou corredor. Eu falei, calma, eu quero que você dê 10 tiros de 1000, depois a gente aposta a corrida. Ele falou, aí eu perco. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu tô cansado. Eu falei, então, o que te faz pensar que cansar antes da atividade principal vai te fazer render mais? Cara, esse Mas é um ótimo aquecer ponto. faz render. Aquecer faz render, que seria a pré-ativação. Olha só. Pré-ativação. Eu tô de brincadeira. A pré-exaustão submáxima. Aí sim, é outros 500. Agora, exaurir um músculo antes do principal não faz muito sentido. Você tocou num ponto muito legal. Por quê? Hoje em dia tá na moda também, olhar no reloginho ali, viu que gastou 700 calorias na sessão de treino, né? Você não gastou isso tudo, tá? Só pra te avisar. Mas qual que é a diferença de alguém que corre 10 quilômetros e de alguém que andou 10 quilômetros em termos de caloria, né? Indiferença, é a mesma energia, é o mesmo trabalho, 10 quilômetros, tá? Não tem que bater tempo, tá? Um anda, outro corre. Em termos de energia, em caloria, o trabalho é o mesmo. Metabolicamente, em vias energéticas, tudo bem, é diferente. Existe em calorias uma diferença muito discreta. Mas o trabalho, a energia é o mesmo. Então, você pode me perguntar, correr e andar 10 quilômetros é a mesma coisa? Em termos de calorias, você pode até dizer que sim. Mas qual que é o objetivo? Você quer uma adaptação cardiovascular? Você quer melhorar condicionamento físico? Talvez a alta intensidade seja melhor, né? Então, tem que saber o objetivo. As pessoas gostam de perguntar, qual que é o melhor? Não sei, para quem que é? De quem estamos falando? Qual que é o objetivo, né? Hoje a busca do imediatismo, do que é melhor, qual que é mais rápido, né? Tem pegado muito e deixa a gente muitas vezes até numa saia justa. E o pessoal tá querendo o que é melhor, o que é mais rápido e detalhe, se o que é melhor e o que é mais rápido ainda confrontar o que ele acha e o que ele sente, você ainda tá errado. Então o indivíduo quer que você valide aquilo que ele acredita como se aquilo que ele acredita fosse o que é certo. Eu já vi, por exemplo, casos, essa aluna que vem de reabilitação, ela faz treinamento intervalado de alta intensidade comigo. Bacana. Não faço treinamento contínuo com ela, eu faço treinamento intervalado de alta intensidade. Eu sou fã do HIIT, cara. Por exemplo, o Kilpatrick já mostrou, por exemplo, um artigo, um indivíduo fazendo com a mesma intensidade relativa, um protocolo contínuo de 20 minutos, um protocolo de 28 ou 24 minutos sendo o HIIT 2x2, o outro 1x1 e o outro 30x30. A menor oscilação de frequência cardíaca foi no 30x30, depois 1x1, depois 2x2 e, salvo engano, a maior alteração da frequência cardíaca foi o treinamento contínuo. Você tem, por exemplo, Ulrik Wislof, lá em 2006, um norueguês. O cara fez o protocolo de 4 minutos, entre 90% e 95% da frequência cardíaca máxima. Aí tem gente que fala, mas frequência cardíaca, exatamente, você coloca a intensidade que leve o indivíduo a essa margem de frequência cardíaca. E 3 minutos entre 70% e 75%. 3 a 4 estímulos, dá de 21 a 28 minutos. Isso para reabilitação cardíaca. Você tem outro protocolo, um cara chamado Metcalfe, botou outro protocolo, que é 1 tiro de 10 segundos. Depois passa para 2 tiros de 10 segundos, depois para 2 de 15, depois para 2 de 20. E ele mostrou, por exemplo, uma alteração metabólica extremamente interessante em relação a enzimas aeróbias, em relação a controle glicêmico, em relação a alteração de aspecto cardiovascular. O que você acabou de protocolo curto. O que você acabou de nos mostrar é o quê? É que exercício é remédio e tem dose, né? E quem delimita a dose desse remédio são vocês, educadores físicos, né? Nós, na verdade, vamos fazer o seguinte, nós vamos aplicar a dose. Aí é tudo aquela dinâmica. Não conseguir fazer, ajusta a dose. É a mesma coisa de ter dinâmica de subdosagem e superdosagem.
À medida que você for dando sintomas, o médico altera a dosagem da medicação e à medida que você for dando sintomas dentro do treinamento, o profissional altera a intensidade e altera a dosagem. Só que para isso, o que precisa acontecer o profissional? O médico ele não tem um dossiê do paciente? Uhum. Tem um laudo ali todinho bonitinho. Dossiê não tem nem isso, né? Tem um laudo todinho do indivíduo. O indivíduo deu entrada tal dia, a medicação é essa. Com essa medicação a glicemia dele cai para tanto, ou a pressão dele tem ou não tem? Sim. O prontuário, né? Por que personal trainer prescreve de cabeça? Porra, Por que personal trainer prescreve de cabeça? Eu penso assim, ou o cara é muito gênio ou eu sou muito burro. O cara é gênio de conseguir decorar dose de todo mundo, peso, exercício, série, repetição de todo mundo do dia. 14, 15 aulas por dia. Ele deve ser muito gênio. Mas eu não dou conta, não. Ponto. Eu não dou conta, não. Eu acompanho todos os meus alunos de forma individual, tudo no tablet. Uhum. Inclusive, eu gravei um curso agora para personal e mostro, eu viro o tablet pra tela e falo aqui, ó, aqui a minha planilha. Eu acompanho todos os alunos desse jeito. Muito Tá bacana. tudo lá. Muito bacana. E você recebe algum mito muito frequente, assim? Porque eu acho que o mito que o médico do esporte mais recebe é, tem um problema no joelho, não posso agachar. Ele já chega assim e ainda pergunta no final, não posso agachar, né? Que ele quer que você confirma o mito dele. Você tem algum mito que você recebe com muita frequência? Esse é um dos principais. Eu não posso agachar. Eu pergunto, falo, filhão, como é que você senta no vaso? Você faz assim, escorrega e abre a perna? O cara não. Eu falei, então você senta, não senta? Ele senta. Eu falei, então agachou. Sobe escada? Subo. Agachamento. O cara não é. Eu falei, e é unilateral ainda. Você vai tup. Aí o cara fala assim, não, mas então eu posso agachar? Eu falei, pode, e mais profunda é mais segura. O cara, não é. Eu falei, Nós temos evidência na literatura desde 1989 que colocou um basista para poder fazer agachamento com a barra de 250 quilos. A hora que o indivíduo chega ali em 90 graus aproximadamente, ele está com 6,3 vezes o peso corporal. A hora que ele chega nos últimos graus do agachamento fundo, ele está com 4,5 vezes o peso corporal. Ou seja, onde é que tem menor tensão imposta ao joelho? É no final, certo? Segundo ponto, quanto mais flexionado o joelho, maior a superfície de contato da patela com o fêmur. E quanto maior a pressão, menor a força. Quanto maior a área de contato, menor a pressão. É uma divisão, é matemática. Pressão é igual a força dividido pressão é igual a força dividido pela área. Se eu aumento a área, eu diminuo a pressão. Uhum. E por último, mas não menos importante, o pessoal passa para reabilitação, cadeira extensora, isometria no final. Já viu isso? Passa mesmo, já vi. Se o aluno tiver atrasado o Pix, se o aluno tiver dado em cima de sua mulher, faz isso com ele, de raiva. Agora, se você for sério, não faz não. Susan Hall, de biomecânica, ela mostra biomecânica dos tecidos. Os últimos graus de extensão de joelhos, quando mantidos assim, você tem uma distensão, no caso um alongamento do LCA de 4%. Se eu vejo um tecido alongado, eu preciso ver os dedos puxando para saber que tem tensão? Só de ver o tecido deformado não entrega isso? Pois é, e somado aos últimos graus tem a menor superfície de contato da patela com o fêmur. Então você sacaneia patelo-femoral e ainda sacaneia LCA do seu aluno. Massa, né? Difícil, né? Mas é isso aí. Um dos erros muito comuns que a gente vê é justamente fazer sem quebrar a paralela, né? Fazer o agachamento sem quebrar a paralela. O pessoal acredita. Na verdade, eu tenho uma teoria para isso. As pessoas não têm mobilidade de tornozelo suficiente para descer realmente o agachamento até o final, e aí elas fazem um movimento limitado e justificam isso. Não vou descer mais porque senão vai machucar o joelho, né? Eu acho que a minha teoria tá bem aceita. Acho que é bem Só tem isso. um ponto, ainda tem, às vezes, o pessoal tem encurtamento de glúteo e acredita que é de bíceps femoral. Isquiotibial não faz retroversão, esquece isso. Tá? O músculo fica em insuficiência ativa, ele não tem capacidade de tensão suficiente para poder gerar uma alteração na pelve. Aí o pessoal fala, mas como é que eu vou agachar fundo se eu faço retroversão? Primeiro, nós não podemos afirmar, até o presente momento, que a retroversão seja causa e efeito de lesões em relação à coluna. Aí tem gente que fala assim, mas eu não me sinto bem. O próprio aluno fala, tudo bem. Se você fizer o afundo, colocando o pé da frente no step, você consegue uma amplitude maior do que a do agachamento sem a retroversão.
Se você fizer o leg press descendo até o talo com uma perna de cada vez, um membro de cada vez, e deixar o outro membro apoiado, você também consegue profundidade sem retroversão. Então tem formas tranquilas e fáceis de corrigir isso aí, até que você consiga flexibilidade suficiente ou mobilidade articular suficiente, sem invenção, sem malabarismo nem nada do tipo. Justo. E é um dos fatores, assim, todo mundo lembra da carga de peso, todo mundo lembra da agilidade, da potência, explosão, mas esquece da flexibilidade, né? Flexibilidade também é um marcador de treinamento, de saúde, né? E você que fala que não consegue agachar, pega seus 2, 3 anos de idade, suas fotinhas, eu tenho certeza que vai ter alguma fotinha sua, criança, agachadinho no chão. Tem. Você agacha desde aquela época. Você não consegue mais porque você vive sentado e essa rotina te impossibilitou de estar agachando, mas com treinamento... Tanto é que é o seguinte, eu fui pra roça uma vez e aí meu tio chegou, né? A tia levou a marmita na roça, na lida. Eu tava tentando ajudar a furar poço. Aí, o que aconteceu? Chegou a marmita, aí meu tio, 60 e tantos anos de idade, que é tio do meu pai, na verdade. Ele catou a marmita, agachou, ficou de cócoras e foi almoçar. Eu falei, se ele faz, eu também faço. Eu agachei. Aí deu ali uns 30 segundos, eu achei que já tivesse passado uma meia hora. Eu dei a segunda garfada na marmita, eu falei, eu não dou conta. Eu sentei no mato. Ele terminou de almoçar, depois ele arrumou um pito de paia, pitou, levantou e foi trabalhar. Eu falei, tio, levanta eu aqui. Porque falta de fazer. Falta de fazer. Foi vergonhoso. Além dessa parte do agachamento de quebrar a paralela, outros erros comuns colocar o joelho para dentro, né? No momento do agachamento, seja um valgo também. O pessoal coloca muito. A cervical também, olhar para baixo no agachamento também é outro erro comum, né? E agachar é um movimento normal do corpo humano, do cotidiano. Agachamento é funcional. Como você falou, 60 no vaso, pois é, o idoso, para ele ter independência, que é uma das coisas mais que a gente fala na longevidade, né? Não adianta você ter 100 anos de idade e depender dos outros desde os 70. Exatamente. É por isso que eu falo, pessoal, não prometa para o seu aluno idoso anos de vida. Prometa para o seu aluno idoso vida nos anos que ele tem. Pô, anos de vida não resolve nada. Nada. O cara vai viver até os 80. De 80 até 100 ele vai ficar na cama. Você acha mesmo que ele queria estar daquele jeito? Muitas vezes? Não. Agora, se o cara viver até 80 e você leva ele até o último dia de vida, tomando banho sozinho, indo ao mercado e conseguindo pegar o neto no colo, essa aluna minha com insuficiência cardíaca, ela não conseguia pegar os filhos dela no colo. Hoje ela pega os filhos no colo. Falta de força pura. Hoje ela pega os meninos no colo e os dois ainda, que são gêmeos. Imagina você a vida inteira, andou, comeu sozinho, pegou ali um copo no armário. Imagina assim, perder essa dependência. Deve ser, por isso que muitos dos casos está associado a algum grau de doença mental. Também a pessoa perde um pouco a saúde mental, né? A minha avó, infelizmente, está com isso, a mãe do meu pai. Ela não se reconhece no espelho mais, já tem um bom tempo. Então, assim, absolutamente fragilizada ela tá. Tanto é que quando a gente fala de idosos, pra você poder ter uma noção, o idoso, quando o jovem sedentário, ele levanta de uma cadeira, é algo próximo de 30% da força máxima dele. Estimativa, tá? Jovem sedentário. Se você pega um idoso sedentário para fazer a mesma coisa, levantar da cadeira é algo próximo de 90% da força máxima dele. Aí muitas vezes o que acontece? O idoso ele tem uma capacidade cardiovascular menor do que a do jovem, certo? Então a capacidade cardiovascular dele é aqui. E o esforço que ele faz para levantar da cadeira é aqui. Então numa brincadeira dessa, o idoso ele pode vir a morrer levantando a cadeira ou subindo um lance de escada. Só que quando o indivíduo faz exercício físico, o que acontece? Você aumenta a capacidade cardiovascular dele, cardiorrespiratória, perdão, e a força dele aumenta. O fato de você aumentar a força do idoso, o que acontece? Levantar da cadeira começa a ser um esforço mais baixo. Você deixa o esforço do dia a dia dele mais distante do máximo fisiológico que ele realmente suporta. Por exemplo, jovens, você vai ver trabalho com jovens, você vai ver jovens aumentando 30%, 20% de força.
E você já fala assim, nossa, eu sou o personal, eu sou o rei, né? Só que você vai ver trabalho com idosos, desde Maria Fiatarone, Fronteira, Farinati, tem trabalho do pessoal com 204% de aumento de força. Mostrando que, mais uma vez, mostrando que força, por exemplo, hipertrofia, nem relação tem. E os caras ficam achando aí, quanto mais hipertrofiado, mais forte. Não, são mecanismos distintos. A força, o idoso ele perde muito mais força do que massa muscular. Perde massa muscular? Claro que perde, sarcopenia, mas ele perde mais força do que massa muscular. Eu gosto de dar 2 exemplos muito bacana para fazer o pessoal entender que força e músculo é marcador de saúde. Pega um indivíduo magrinho e pega um cara que musculoso não, mas um cara que treina, que tem uma massa muscular, beleza. Deixa uma carreta atropelar os dois. Quem tem mais chance de sobreviver? No mínimo pela proteção mecânica, nem que seja por isso. Justamente. E outro exemplo é o seguinte, a gente tem o costume de associar o idoso a essa imagem, né, de alguém magrinho, né, com bastante independente. A sociedade costuma a associar essas duas coisas. Agora, eu te fazer uma pergunta. Você já viu um idoso obeso? Ele não chega lá, né? Então, são duas coisas. Primeiro, tenha músculos. E segunda coisa, controle a sua composição corporal. Porque nas Blue Zones, para quem não sabe, é onde tem os indivíduos mais idosos do mundo, né? Existem 3 ou 4 Blue Zones, se eu não me engano, no mundo. A mais famosa é em Tóquio. Se você olha, todos eles, você não vai achar um obeso. O obeso, ele não chega lá, ele não tem chance de chegar lá. Né? A obesidade tem que ser tratada como doença. Ela te ceifa. Tem não, ela é doença. Ela é uma E o pessoal doença. tá romantizando o negócio, Tá, né? infelizmente. Gente, veja só, eu, por exemplo, quando eu estou em aulas, eu falo, pessoal, olha, tá, obesidade, isso e aquilo. Aí o pessoal vira pra mim e fala assim, não, mas... E quem tá feliz assim? Eu virei pra pessoa e falei, mas eu não tô aqui, eu não sou coach motivacional, meu nobre. Eu sou profissional de educação física e eu trabalho com aspecto fisiológico. Quer falar da sua felicidade? A gente contrata um psiquiatra, um psicólogo pra você. Eu estou aqui apenas para poder te trazer o que a evidência mostra. E o que a evidência mostra até agora é que a obesidade é doença, ela tira muitos anos da sua vida e ainda tira muita vida dos seus anos de vida. Então, a sugestão, trata. Trate. O ideal seria evitar, né? Seria prevenção. Mas, não preveniu? Trata. Existe um discurso que é até um absurdo. Ah, mas meus exames estão todos normais. Tá, mas você não está saudável, você é obeso. Primeiro de tudo, obesidade é uma doença, né? Aí o cara traz só o hemograma, né? Tá aqui. Tá tudo normal. Você fala, tá mesmo? Tá? Fala, tudo bem. Então tá bom. Não adianta você tentar discutir nesse ponto aí, que apresenta o fato. O indivíduo bateu na tecla, você fala, tá. É. Mas é papel, tanto assim, tem duas coisas que a gente negligencia muito. Você já ouviu o seguinte, quando pega o exame de alguém, fala... Ah, você tá com gordurinha no fígado, mas tudo bem, isso aí todo mundo tem. Afinal, quem não tem uma gordurinha no fígado, né? Existe muito esse discurso por parte dos profissionais. Só que, para você ter mudanças metabólicas importantes, 10 quilos de adiposidade subcutânea fazem isso, 2 quilos de adiposidade visceral fazem isso e apenas 250 gramas de gordura lá no fígado já causam uma mudança metabólica importante. Então, começa-se já a ser falado de uma síndrome metabólica já de diagnóstico precoce através dessa gordurinha no fígado que teu médico não valorizou, né? E outro ponto, tem trabalho de HIIT da Gillen, que é o da Gillen, que mostrou inclusive redução de gordura hepática com protocolo de HIIT, de CIT. E o protocolo são apenas 7 minutos de duração. 2 minutos de aquecimento, 20 segundos ao out. 2 de repouso, 20 ao out, 2 de repouso, 20 ao out, acabou. 7 minutos. E inclusive esse mesmo protocolo da Gillen, eu fiz agora no meu doutorado e o pessoal aumentou VO2 e força inclusive de flexores de joelho. Em quantos minutos? São 7 minutos o HIIT. Todos esses benefícios por 7 minutos? 7 minutos. Você que fala que não tem tempo, olha seu tempo de tela, pausa o vídeo e vê quantos minutos do Instagram você usou. Você não tem 7 minutos para ganhar todos esses benefícios? 7 minutos. Inclusive, outro trabalho meu do mestrado ainda, que foi o protocolo do Guibala, que eram 4 tiros de 30 segundos por 4 minutos de pausa. Esse protocolo aumentou força de extensores de joelho de homens treinados, similar a treinar leg press.
Ó. E, inclusive, esse trabalho foi publicado, tá no Journal of Sports Medicine. Depois eu posso passar o link, se alguém quiser, do artigo na íntegra. E você sabe o que que é outra coisa complicada? Pegaram uma vez esse artigo meu, colocaram no Instagram e escreveram assim: Silva e colaboradores sugerem isso, isso e aquilo. Eu virei pro cara e falei: não, cara, Silva e colaboradores não sugerem isso. Sabe o que o cara falou pra mim? Você leu o artigo? Eu falei: irmão, o Silva sou eu. E eu escrevi, eu coletei, eu fiz tudo. Silva sou eu. Aí o É pessoal... muito fácil pegar um estudo, Pois é. concluir o que dá na cabeça e falar, ó, tá aqui. Mas esse é o ponto que eu queria também chegar na hora de falar da questão do pessoal que tá em casa consumindo Instagram. Eu sou o Silva, aqui do Brasil, que leio em português. E os autores que são japoneses, coreanos, noruegueses, que não lê português, e o brasileiro muitas vezes faz a conclusão que quer do artigo dele e você consome acreditando. Por Bela. exemplo, vou dar 2 exemplos aqui sem citar nomes. Teve um cara que pegou um artigo de um cara chamado Otsuka, que avaliou sobrecarga lombosacral na elevação pélvica, no agachamento e no levantamento terra. E concluiu que ambos têm sobrecargas, óbvio que tem, todo exercício tem, mas aquilo, por exemplo, não tem capacidade lesiva, um superior ao outro. Outra coisa que o cara mostrou, que está escrito no artigo dele na conclusão. Podemos concluir que o hip thrust é um ótimo exercício para, e tá assim, posterior back tight. O cara nem cita, o cara nem fala glúteo, ele só fala posterior de coxa. Aí um cara aqui do Brasil pegou o artigo dele, descreveu muito bem o artigo e no final escreveu assim: os autores concluem que adicionar a elevação pélvica ao treino de agachamento é interessante para o glúteo. O autor não concluiu isso. Veja só, eu não estou falando que não é interessante, só que o autor não concluiu isso. E o outro é um cara de Brasília, não cito nomes também, o advogado falou que não pode, que falou sobre panturrilha. Cara, panturrilha com pé reto, ele falou assim: o fisiculturismo sempre usou a variação dos pés na panturrilha. E o estudo veio aí para poder comprovar. Só que o estudo que ele cita é do Nunes e colaboradores. E o estudo não mostrou isso. O estudo mostrou que pé para fora, hipertrofia mais gastrocnêmio medial do que o pé para dentro. Pé para dentro, hipertrofia mais lateral do que o pé para fora. Só que se você comparar pé para fora e pé reto, é a mesma coisa. Pé para dentro e pé reto também faz a mesma coisa. Só que o cara encerra a conversa dele na comparação dos pés. E deixa o pessoal acreditar que realmente faz diferença. Quando não faz. Isso é o famoso cherry picking, né? As pessoas, elas pegam um estudo, distorcem, colocam ali um artigo em inglês, tá aqui, ó. Quem quiser ver. É difícil. E assim, isso aí fica complicado, porque em um outro momento, o Martin Guibala, que foi o criador do protocolo que eu usei no mestrado, ele estava no Brasil. Aí meu orientador, o Paulo Gentil, virou pra mim, pegou na mão do Guibala, pô, Guibala, instituto lá no Canadá, violentíssimo, tudo de primeira linha. E eu conduzindo pesquisa aqui na Federal com bicicleta, eu tendo que pintar de leak paper Sério, cara, pintei de leak paper um negocinho de peso pra saber quantas voltas eu tava dando. E escrevendo de canetinha na bicicleta pra saber a marcação da bicicleta. Bicicleta 1, 2, 3, 4, 5 e tal. O Paulo pegou na mão do Guibala e falou assim: Marcelo, apresenta seu projeto pra ele. Você não tem noção do nervosismo. Eu apresentei o projeto pro Guibala. Enquanto eu tava apresentando o projeto pra ele, eu peguei um vídeo de um cara aqui do Brasil, não cito nomes, mostrei o vídeo pra ele e falei: Guibala, ele cita seu artigo aqui na hora de falar desse exercício. Aí o Guibala falou assim, holy shit, né? Ele falou: não acredito que fizeram isso comigo. Eu falei: pois é, tá aqui seu nome aqui nesse vídeo. Ele falou assim: o que ele tá falando? Aí eu fui tentando traduzir pro Guibala, ele falou que eu nunca disse isso. Difícil, hein, cara? É Isso triste. acontece muito. É raro, mas E acontece todo dia, né? é raro e acontece. Marcelo, você comentou aí de variação da panturrilha. Eu lembrei de um outro ponto. Muita gente também clama de dor no cotovelo, né? E a gente vê muitas vezes o pessoal orientando não fazer o tríceps na testa para não sobrecarregar a articulação de cotovelo. Até que ponto isso é verdade? Olha só, o problema não é o tríceps testa. O problema é que muitas vezes o indivíduo faz divisão de treino da seguinte forma: ele coloca supino reto, cotovelo foi. Supino inclinado, cotovelo foi. Supino declinado, cotovelo foi. Às vezes põe um apoio, cotovelo foi. Desenvolvimento, cotovelo de novo.
Aí põe remada alta, cotovelo envolvido, puxada, e assim sucessivamente. E nessa divisão de treino, quanto mais exercícios isolados você coloca, maior a exposição articular. Isso é, basta você somar o número de séries e quais são os que o cotovelo se movimenta. E nessa brincadeira, uma hora o cotovelo não é uma articulação tão forte e estável quanto o joelho ou quanto o quadril, por exemplo. Então é possível que o volume de séries para te causar dor no cotovelo seja muito menor do que o volume de séries necessário para te causar dor no quadril. Aí o indivíduo excede o volume, sente dor no cotovelo e vai culpar o tríceps testa. É igual aquele indivíduo que enche a cara no dia anterior, vomita até não dar conta mais e fala que foi a azeitona do Martini. Quando na verdade não foi. É o tríceps verdade. testa não tem essa culpa. Até porque a epicondilite, que muitas vezes é o diagnóstico dessas dores, é uma sobrecarga, né? Então é isso, tá E ela não errado. veio de segunda para terça. Exatamente. Então ela é crônica. Isso é um achado muito comum em praticantes de crossfit também, né? Devido ao movimento de... Não tô tirando o crossfit, mas acontece com frequência. Às vezes eu brinco do crossfit, mas eu fiz por 2 anos e meio aquele trem, cara. Você acredita Quantas nisso? vezes você machucou? Eu tô brincando. Olha, você sabe que cientificamente o crossfit não machuca mais do que as outras modalidades, né? Não machuca A cada 1000 horas praticadas, o crossfit é um dos que tem a chance, o risco de lesão a menor de todas. Só que eu acho que na realidade isso não se aplica, né? Porque pensa, vamos fazer uma analogia rapidinho. Muita gente vai fazer aqueles benchmarks, aqueles protocolos, vamos lá, 300 agachamentos. Aí beleza, no começo tá lá, fazendo um movimento bonitinho, e aí a pessoa vai cansando. Primeira coisa, vai jogando o ombro pra dentro, já vai perdendo curvatura lombar. E aí beleza, o movimento ele pode ir ficando mais com amplitude reduzida. Pô, cara, isso aí já é um preditor de lesão. O cara já tá fazendo o movimento errado para quantas repetições, né? Quantas vezes por semana? Também tem essa. Então, o box do CrossFit, ele não é o mesmo do estudo, né? Desses estudos, com, claro, orientação 100%, a pessoa sendo assistida a todo momento. Infelizmente, não é assim. Mas, para a ciência, o CrossFit não é para machucar. O que eu tava querendo dizer... Muitas vezes o CrossFit ele fica fazendo esse movimento aqui com a barra, né? Na hora de fazer os exercícios. Thruster, clean. Exatamente. E aí o que acontece? Flexor de punho tá aqui, né? Tá inserido Então, nessa região medial. tá aqui, epicôndilo medial. Quem mais faz esse movimento aqui? O jiu-jitsu, o judô também faz, né? Então são modalidades que a epicondilite medial, ela... Eu sempre tive muita dor no braço esquerdo, porque para lutar eu sou canhoto. Eu sou destro, mas na luta eu sou canhoto. Então na época do judô, quando tinha competições, tinha treinamentos fora, então eu voltava e já voltava com bolsa de gelo. Então eu realmente sentia muito desconforto na época de luta. Na época que eu fiz o CrossFit também, porque é o seguinte, você vai lá e faz power clean, snatch, aí vai fazendo um monte de movimento, aí tem barra fixa não, né? Tem um Butterfly. Aí tem o butterfly chest, aí tem o toe to bar, né? Tudo nome bonitinho. Kipling, só aqui decorando tudo, né? Você passa mais tempo decorando o nome do que fazendo exercício. Não tô brincando, né? Assim também não. Primeira vez que eu cheguei lá, eu falei, onde tá o supino? Meu Deus, eu quero o supino. Aí o cara, bench press? É o bench press. Eu queria fazer uma barra, o cara, pull up? Né? Tipo assim. E realmente, o problema do CrossFit não é a modalidade. Muitas vezes é o próprio crossfitter. É o box e o crossfit. Cara, o cara vai levantar a barra tudo torta, e ao invés dele falar, nossa, tá torto, soltar a barra, não. O outro do lado grita, vai. O cara levanta a barra, meu amigo, mas ele parece uma odalisca fazendo assim, subir na barra. E levanta, mas levanta tudo torto. Então, assim, pra mim, na minha opinião, o exercício, ele deve te causar mais benefício do que prejuízo. A partir do momento que você sacrifica saúde, sacrifica articulação, se sacrifica por alguma outra coisa, aquilo deixou de ter um bom custo-benefício. Uhum. Então é o seguinte, eu fiz o CrossFit por 2 anos e meio. Eu não tive lesão no CrossFit. Eu não tive no CrossFit, mas, por exemplo, eu passei quase 6 meses aprendendo e depois o que eu fazia? Eu ia para os workouts e treinava lá num canto sozinho. Porque às vezes, por exemplo, segunda-feira o cara ia lá, passava handstand push-up. Movimentava ombro e cotovelo. No dia seguinte, tinha wall ball. De novo. No outro dia, tinha thruster. Aí você fala assim, cara, peraí, mas é a mesma... Não é, porque um é ginástica, o outro é isso, o outro é aquilo, mas a articulação é a mesma. A articulação não sabe se é ginástica ou metabólico ou alguma coisa ou outra. A articulação é a mesma. Aí eu falei, eu não vou fazer isso, não vou.
E para quem está nos assistindo, existe uma coisa chamada o gesto esportivo, né? Que é aquele movimento bem executado que vai fazer a prevenção de lesões, né? Eu acho que devido ser uma modalidade de performance, né, bater tempo, as pessoas acabam pecando um pouco no gesto esportivo. E aí é onde tudo começa. Mas gesto esportivo não é obrigatoriamente, quem faz a melhor execução é quem bate o melhor tempo. Não, nunca. Muito pelo contrário, às vezes, né? Muito pelo contrário. Então, um exemplo que eu gosto muito, infelizmente, eu acho que ele tá até no pós-operatório agora, ele operou em outubro, se não me engano, o Arthur Zanetti. O Arthur Zanetti, quantas medalhas de ouro ele tem? Só que o gesto esportivo dele, se você for analisar, não é o melhor gesto, que ele faz um movimento de anteriorização dos ombros. Isso custou a terceira cirurgia dele no mesmo ombro recentemente, né? Então vai ficar aí de 3 a 4 meses fora se recuperando. Já pode pedir música, né? Já pode pedir música. Terceira. Então o gesto esportivo é muito importante. Quando o professor tá lá, fala, conserta aí, fecha a escápula, deixa o core ativado, conserta a coluna, né? Então isso não é para te encher o saco, não. Não, e outra coisa, eu enquanto personal, eu tenho uns alunos, graças a Deus, sensacionais. Eu tenho um problema que às vezes é meio grosseiro. Isso, para a parte de marketing, é péssimo. Eu viro para o aluno e falo assim, olha, eu preciso que seja feito dessa forma. O aluno, não, mas é porque eu não dou conta, eu não sei o que. Eu falando, cara, eu não tô aqui para poder ouvir você falar que não dá conta. Eu tô para prescrever e você fazer. Vamos fazer assim? Aí o aluno, nossa, que grosso. Eu falo, ai, tá doido, grosso. Eu fui só direto, não é que eu sou grosso. Que é aquele meme, né? Fala assim, eu falando e os outros como é que dizem que eu falei, E né? tirar o aluno da zona de conforto também, né? Na verdade, não é nem sair da zona de conforto, é entrar na zona de sofrimento conhecida. Você entra na zona de sofrimento conhecida, depois você volta para sua zona de conforto. E tem um outro ponto também que, assim, isso agora enquanto profissional eu tenho propriedade para poder falar e tem gente que fala, eu não concordo, eu não ligo. Virar para o aluno, por exemplo, fazer aquele selfie do aluno deitado no chão, cara, o aluno parece que foi atropelado. E falar assim, morreu, mas passa bem. Cara, você já pensou se chega um plantonista do SUS, faz um selfie no corredor do hospital, que é tanta gente na maca, o cara fala, morreu, mas passa bem? Nossa. É ridículo, não é? Na minha opinião, de profissional de educação física, é igualmente ridículo. Você não tá levando o indivíduo a sério. Outra coisa também que eu acho ridículo, virar para o aluno e falar assim, sente rasgar, sente trincar e... Poxa, cara, se você vai a um consultório médico, agora imagina assim, só uma pergunta, que hora que costuma passar? Não tem muita criança assistindo, não fica? Não. Não, tá. Você vai no consultório médico, fazer o exame de toque. O médico vira pra você e fala, empina essa raba que eu vou chamar o dedo. Depois ainda dá um tapa, na sua bunda. Você volta no médico? Eu não volto não, mas nada contra quem voltaria. Tem gente que volta e ainda volta com vela quente, mas não é o cara. Você não volta. Então, se você não volta no cara pela falta de profissionalismo, o que te faz pensar que você está sendo profissional quando vira pro aluno e fala, vai, rasga, demônio, e xinga, e grita? Sério? E quando ainda não tá instruindo de forma errada, né? Sente apertar. Esse sente apertar a gente escuta muito na academia, né? Esmaga. Dá aquela apertadinha no final. Eu falei esmaga o quê, bicho? Esmagar machuca. Então leva o aluno a sério, pelo amor de Deus. Tem um erro de gesto muito comum que eu vejo nesses crossovers ou crucifixo, que o pessoal cruza, né? Fala, dá essa apertada aqui que o peito vai dar uma esmagada. Pô, peitoral maior faz o movimento dele termina aqui, né, cara? Ele tá alongado aqui, contraído aqui, então não tem porquê tá cruzando. Sabe o que é o problema? É porque agora assim, é um ponto um pouquinho mais... É técnico, um pouquinho mais longo aqui agora, mas para poder ter alguns exemplos. O pessoal acredita muito na eletroneuromiografia, como se fosse o preditor de hipertrofia. Para a eletromiografia, se você tem uns eletrodos aqui, você coloca o eletrodo aqui, um aqui, por exemplo. E ele avalia a despolarização de placa motora daquilo que está ali por baixo. Se você está com o músculo alongado, você tem uma quantidade de despolarização. Se você contrai o músculo, a quantidade de leitura de potencial elétrico ali embaixo aumenta. Pela eletromiografia, movimentos mais curtos são melhores.
Só que todos os estudos que eu já vi até hoje em relação à amplitude de movimento, amplitudes maiores são superiores em relação à hipertrofia. Walter Krause trouxe um artigo de revisão de literatura de 2020 ou 2019, só sobre exercícios de glúteo. Aí no artigo dele, ele fez a revisão. Pô, se fez a revisão é porque passou, foi tudo certinho. O 25º exercício, em relação à atividade eletromiográfica, é agachamento parcial e o último é agachamento profundo. Só que se você pegar artigo do cubo, o agachamento profundo foi melhor do que o parcial para hipertrofia de glúteo. Então o pessoal tem que parar com essa onda de achar que a eletromiografia é um preditor de hipertrofia. Não tem essa relação. Tanto é que... A melhor metodologia é você ir lá e medir área de secção transversa, né? Estudo crônico. É isso. O pessoal que, para você poder ter noção de estudos, a elevação pélvica tem um artigo do Anderson que mostra que a atividade posterior de coxa é similar entre a elevação pélvica e o deadlift na barra hexagonal. Vamos parar de fazer deadlift e fazer só elevação pélvica para posterior de coxa? Próximo. No artigo do Contreras de 2016, elevação pélvica e agachamento tem atividade eletromiográfica similar em vasto lateral. Vai parar de fazer agachamento para coxa? Não vai. Não para. Depois, do ponto de vista de eletromiografia, o peitoral é um dos menos trabalhados em eletromiografia no supino. Você vai parar de fazer supino para peitoral? Próximo ponto. Paulo Gentil e colaboradores mostraram também outro artigo, panturrilha em pé com os joelhos estendidos e o leg press para coxa, a mesma amplitude de sinal eletromiográfico no tríceps sural. Não foi só no sólio não, foi nos gêmeos e no sólio. Foi a mesma atividade eletromiográfica no leg press e no panturrilha. Vai parar de fazer panturrilha em pé? Então para de escolher o exercício com base na eletromiografia. Não escolhe com a eletromiografia. E veja só, você viu que em momento algum eu falei, não faça elevação pélvica. Eu não falei. Quer fazer? Amigão, manda ver. Só não sacaneia o personal pedindo pra ele pôr a barra na sua barriga. Usa a máquina. Tem um monte de máquina. Tem. Aí tá assim, ó. Máquina é o que não falta. Principalmente onde você treina. Tá assim, ó. Tem 20 máquinas, não tem? Verdade. Usa a máquina. É mais confortável, é mais fácil, mais seguro e não vai sacanear o personal. Bacana. Então, Marcelo, obrigado por ter vindo. Foi um papo riquíssimo. Tenho certeza que se tivesse mais 2 horas aqui, a gente continuaria falando com bastante facilidade. Queria agradecer sua presença. Espero que em próximos encontros você esteja disponível para a gente bater esse papo mais uma vez. E obrigado por contribuir aí com conhecimento riquíssimo para a gente. Sou eu quem agradece o convite. Inclusive, se quiser, para a gente poder conversar sobre treinamento intervalado de alta intensidade, só sobre HIIT e CIT, para poder parar com aquela história de corre 15 segundos forte e 20 segundos fraco. Não existe forte, não existe fraco. Ou a prescrição é feita com base em um parâmetro mecânico e fisiológico, ou não existe prescrição. Tá? Então, agradeço o convite. Pessoal, cara famoso pra caramba, eu tô aqui, eu espero que suba pelo menos uns 5.000 seguidores na minha rede social. Dá uma olhada lá, Dr. Marcelo Silva. Valeu demais. Bacana, obrigadão, Marcelo. Sucesso. Valeu.